Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sonho Automotivo. Gente, hoje eu tô aqui com esse Up iMotion, tá? Um câmbio muito polêmico, tá? Muita gente fala mal, muita gente fala bem, enfim, divide opiniões aí entre muitos, certo? E o que eu quero trazer hoje para vocês é debater, trazer um pouco da minha opinião, se nos dias de hoje ainda vale a pena ou não comprar um veículo desse, um câmbio que já saiu de linha, um câmbio de repente problemático, enfim, vamos bater um papo lá pra gente falar mais a fundo sobre isso. Bom, pessoal, para quem não conhece o queridinho câmbio iMotion, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui o formato da alavanca, enfim, muita gente já vai se identificar aí, provavelmente já deve ter visto alguma vez. Esse daqui é o famoso polêmico, tá? Então, pessoal, vou tentar explicar mais ou menos para vocês, um resumo bem básico, qual a diferença desse câmbio para os demais, tá? Qual a diferença dele para um câmbio automático, qual a diferença dele para um câmbio manual, beleza? Muita gente acaba confundindo ele com um câmbio automático, tá? E resumindo, não tem nada a ver, tá? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, o câmbio automático, muita gente aí já conhece, provavelmente já até dirigiu um carro, né? É um carro simplesmente não tem embreagem, tá? A gente coloca no D, acelera e freia, bem básico, tá? Esse daqui praticamente é a mesma coisa, só que com outro tipo de mecanismo, outro tipo de funcionamento, tá? Então aqui a gente tem a alavanca também com um D, com um R, com um neutro, tá? Não temos pedal de embreagem, tá? Apenas freio e acelerador, beleza? Porém, o sistema dele é como se fosse um câmbio manual, tá? O mesmo câmbio do veículo manual, porém automatizado. O que foi feito? Foi colocado um robozinho ali no veículo, no lugar da alavanca de câmbio. E esse robozinho faz a função da troca das marchas e do pedal da embreagem, certo? Então o que acontece? Muita gente reclama, acaba comprando pensando que é um câmbio automático. Enfim, o câmbio automático, a praticidade, a comodidade dele é muito grande, né? Enfim, a gente acelera, sente muito pouco as trocas de marchas, enfim, é um câmbio muito confiável, muito confortável, certo? Então, diferente desse daqui. Esse daqui, então, quem está acostumado com câmbio automático vai pegar um iMotion, sente muita diferença, tá? Vai sentir a diferença nas trocas das marchas, vai sentir a diferença nos trancos do carro, vai sentir na reduzida, enfim. Quem está acostumado com o câmbio automático, andou no iMotion, a diferença é gigantesca, tá? Então isso já deixo claro. Outra questão, é o que eu costumo dizer, muita gente pergunta, mas enfim, o câmbio é bom, é ruim, qual a diferença de andar? No grosso modo, é praticamente a mesma forma de um câmbio automático para você dirigir, certo? Porém, no dia a dia, enfim, alguém pode não se adaptar por ter, sabe, por ele efetuar a troca, ele ter a caixa de marcha, troca das marchas. Então, assim, ele troca a marcha como se fosse um manual, porém tudo automático, tudo automatizado por esse robozinho, digamos assim, certo? Então, assim, nessas trocas pode haver um tranquinho, um solavanco, enfim, uma reduzida que não seria a hora exata de reduzir, o giro do carro sobe lá em cima, enfim, esses desconfortos assim, tá? Porém, alguém que já tem um pouco mais experiência, pega a noção de dirigir esse câmbio, acaba mudando totalmente a forma de conduzir o carro, a experiência, enfim, a resposta do carro. Então, resumindo, a hora que você sente que o carro vai trocar a marcha, você percebe o giro, você tira um pouquinho o pé do acelerador, enfim, você vai pegando os macetes no dia a dia, você vai vendo, então acaba sendo uma coisa mais rotineira, mais normal, certo? Mas a pessoa que saiu do câmbio automático e foi para o câmbio iMotion, vai sentir uma diferença gigantesca, a pessoa vai reclamar, enfim, a adaptação acho que vai ser bem pequena. Agora sim, pessoal, é o que eu digo. Você está acostumado com o automático, não tem comparação nenhuma com o iMotion, certo? Então eu não recomendo, enfim. Agora, você que está no manual e você pretende trocar por iMotion, a probabilidade de você se adaptar é grande, tá? Então, assim, na minha opinião, tá? Se eu preciso de um carro para uso diário, dia a dia, com trânsito, eu preciso de uma comodidade maior e eu tenho a opção de um manual e de um iMotion, tem grande chance de eu escolher o iMotion, tá?
Agora, assim, eu tô na opção entre um iMotion e um automático, eu não vejo comparação aí, porque aí tem grande... acho que não é uma comparação válida aí, certo? E eu vou chegar lá, eu vou explicar até o porquê disso pra vocês. Agora, por que eu falo isso, pessoal? Seguinte, você está comparando um carro manual com câmbio iMotion, provavelmente você vai acabar encontrando alguns veículos com câmbio iMotion com valor abaixo do manual, certo? E muitas vezes esses com câmbio iMotion acabam estando no estado de conservação um pouco melhor do que os câmbios manuais. São veículos assim, digamos, menos rodados, enfim, tá? Isso não estou generalizando, tá? Pode ser que é a maioria dos casos aí. Então, assim, por isso eu vejo grande chance de uma pessoa que está comparando o manual poder comprar um iMotion, tá? Agora, comparar com o automático, o valor vai ser bem maior de um câmbio automático comparado com o iMotion ou tanto com o manual. Então, por isso que eu digo que não tem tanto essa comparação, certo? Agora vamos lá, assim. Se o câmbio enfim, é um câmbio que não é tão bom de dirigir, não é tão confiável, enfim, por que eu compraria esse câmbio? Tá, pessoal? Essa é a minha opinião, beleza? Se você está pesquisando, comprar, enfim, espero que você pegue a minha opinião, pegue outras opiniões de outros vídeos de outras pessoas e tente tirar a sua própria conclusão aí, tá? Mas eu penso assim, da mesma forma que eu falei, geralmente o iMotion a gente acaba encontrando mais barato do que o valor de um carro manual. A questão também da conservação, provavelmente, muitas vezes eu já achei um câmbio iMotion com estado, um veículo com câmbio iMotion com estado melhor do que um veículo com câmbio manual, tá? Então tem essas duas partes, beleza? Tem a questão da comodidade, então depende para que você quer, qual o seu perfil, você vai se adaptar no iMotion, tá? Dependendo do seu perfil aí, do dia a dia, enfim, querendo ou não, traz uma comodidade maior, você não precisa trocar marcha, você não precisa pisar na embreagem, certo? Mas e a questão da confiabilidade, do problema? Aí é outro ponto. Eu penso assim, a questão de confiabilidade não é grande desse carro. A chance de dar problema, a gente procura aí, tem muita gente reclamando, enfim, tem vários relatos aí. Tem relatos, lógico, tem mais pessoas falando que deu problema do que as que não deu problema, mas a gente encontra todo tipo de relato. Eu, particularmente, já tive experiências, já tive alguns carros iMotion, tanto para uso quanto pouco tempo para venda. Nunca tive uma experiência ruim com esse câmbio, tá? Não sei se a gente pode dizer que foi sorte, ou se foi, enfim... conservação do veículo. Eu penso nisso. Eu acho que é muito a questão da conservação do veículo que você vai comprar, tá? Como que esse veículo foi utilizado, como que foi feita a manutenção, o estado geral do antigo proprietário cuidou bem, enfim. Para mim isso é uma coisa, é o ponto principal, tá? Outra questão, primeiramente, você achou um carro bacana, achou com preço um pouco abaixo comparado com o câmbio manual, é um ponto. Encontrei o carro, beleza, o estado de conservação um pouquinho melhor, menos rodado, enfim, estado geral um pouquinho melhor, segundo ponto. Terceiro, aí a gente começa a encaixar a comunidade, se você prefere esse conforto, enfim, de evitar pisar na embreagem, evitar trocar as marchas, enfim, vai do seu perfil, tá? Terceiro ponto. Outra questão, eu penso assim, mas e se tudo isso der e eu tiver o azar de quebrar, tá? Nas minhas contas eu penso assim, o valor que eu estou pagando abaixo desse veículo, então eu já posso deixar meio que ali reservado, alguma coisa do tipo assim, para uma eventual manutenção futuramente de um problema, certo? Então essa é a minha opinião. Geralmente o valor da manutenção, tá? É aquilo lá, não estou generalizando, cada caso é um caso, enfim, cada carro é um carro, cada problema é um problema, então assim, mas geralmente o que acontece? O valor da manutenção do problema acaba sendo um pouco menor do que o valor do desconto do carro, entendeu? Então você no final das contas aí você vai acabar pagando mais barato no carro, e se der um problema, esse desconto aí vai suprir tranquilo a sua manutenção ali, o seu problema, e capaz de ter uma margem ainda para vocês, tá? Esse é o meu ponto, esse foi a experiência que eu tive, tá? Então assim, nunca tive problema, até tive uma experiência de um carro que eu fiquei 10 anos com esse carro. Na verdade é um veículo da minha mãe, tá? Ela ficou 10 anos com esse carro, comprou esse carro de segunda mão, usado, tá? Comprou o carro, acho que já tinha uns 70 mil km, o carro tinha acho que uns 3 anos de uso, ela ficou mais uns 10 anos de uso. Então assim,
ela nunca teve problema com esse câmbio. Andou acho que até 180 mil com o carro, foi a data que ela vendeu, e nunca deu problema com esse câmbio. A única manutenção que ela precisou fazer foi da embreagem do veículo, como qualquer outro veículo, se fosse manual, iria precisar trocar mais ou menos com essa quilometragem. Então, foi a única questão. E por se tratar de um câmbio, o veículo que ela tinha era um Fox 2011, era o mesmo câmbio de um veículo que fosse manual. Então, essa é outra questão que eu vou chegar lá, a gente vai dar uma explicada mais ou menos. Então, alguns desses veículos, Polo, Fox, eu não lembro ao exato, se eu não me engano, apenas o Up, que muda algumas coisas, que já é uma geração mais nova do câmbio iMotion, tá? Mas essa geração mais antiga do Fox, do Polo, do Voyage, se eu não me engano o Gol, o que muda? É apenas um robô que é colocado no lugar do pedal da embreagem e da alavanca. A embreagem do veículo é a mesma de um veículo manual, a caixa de marcha é a mesma de um veículo manual. Então assim, precisou trocar a embreagem do carro dela, foi o mesmo valor de ela ter trocado a embreagem de um veículo que não fosse Motion, que fosse manual, entendeu? A diferença é mínima, um pouquinho a coisa mais caro lá, enfim, teve acho que uma mãozinha de obra um pouquinho maior do que a da outra, mas nada significante. Então, é esse ponto que eu queria chegar. Esses veículos aí, isso eu vou ficar devendo para vocês, pessoal, não vou saber dizer exato qual veículo, se é apenas o Up mesmo que tem essa diferença, tá? Mas eu vou focar no Fox aí, que é esse exemplo que aconteceu comigo, que eu tive a maior experiência com ele, o maior tempo, tá? Então esse veículo, digamos, nesses 10 anos aí desse um problema, enfim, ficasse lá uma fortuna para arrumar e eu chegasse num ponto que eu falasse, meu, não compensa arrumar, tá? Hoje em dia tem muitas oficinas, muitas pessoas especializadas aí que faz a remoção desse robozinho, tá? Por se tratar de uma coisa simples. O veículo ele é automatizado. Então, ele utiliza a mesma caixa de câmbio, a mesma embreagem. Então, ele não vai ter o pedal da embreagem e não vai ter a alavanca. Vai ter simplesmente essa alavanquinha, esse joystick, tá? Vocês, tá? O que faz? Ele vai retirar esse joystick, ele vai colocar um pedal de embreagem e vai tirar o robozinho lá da frente. Por se tratar dos mesmos componentes, o veículo vai ser um veículo manual, certo? Muita gente pensa, mas é gambiarra, não sei. Não, pessoal, é o mesmo caixa de câmbio, a mesma embreagem, ele só tirou um componente que faz automatização e colocou o pedal de embreagem e a alavanca. Então assim, hoje em dia tem muitos profissionais que efetuam isso, não só nos iMotions, mas até nos veículos da GM, que é o EasyTronic, tem o da Ford, PowerShift, o da Fiat, agora não recordo qual que era, enfim, que é tudo praticamente do mesmo sistema. Então eles fazem a remoção disso por conta disso mesmo. Muita gente, pelo custo, muita gente acaba comprando e não gostando, enfim, é uma forma aí de se transformar num carro manual, tá? E o custo disso, tá? Eu vou dar o exemplo para vocês do Fox, tá? Como eu te falei, que é a mesma caixa, eu sei que é o mesmo câmbio, tá? Mais ou menos, para você transformar esse veículo, você vai gastar em torno aí de uns 3 a 4 mil reais, tá? Então, pensa comigo, você comprou o carro, você, sei lá, de repente negociou um valor mais barato, enfim, tá um veículo bom, você só não iria comprar o carro por ser iMotion. Aí você vai, conversa com o seu mecânico lá, enfim, e ele passa esse orçamento para você, 3.500, um exemplo. Poxa, você conseguiu um desconto lá por veículo ser iMotion na hora da compra de 5 mil reais. Poxa, por que não você não comprar esse carro lá e não transformar ele para manual gastando apenas 3,5? Então assim, muita gente tem um preconceito, mas não imagina essa hipótese, não imagina essa opção, entendeu? Então assim, no meu ponto de vista, por que eu vejo, essa é a minha opinião, por que eu vejo possibilidades de hoje em dia o câmbio iMotion ainda ser uma boa opção. Então assim, é muito relativo, né? Não tem como a gente falar é bom, é ruim, compra, não compra. Então assim, primeiramente, estado geral do carro, tá? É um carro com procedência, é um carro que foi realizado manutenção em dia, é um carro que foi cuidado. Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo, custo. Eu acho que sim, tem que comprar um veículo iMotion com preço um pouco mais abaixo, tá? Terceiro, já imagine
um futuro problema, ou um futuro, sei lá, desconforto, que você não se adapte com isso, enfim. E já esse valor que você economizou tem que suprir isso daí. Então na hora da compra, faça essas contas mais ou menos. Veja quanto mais ou menos que custa o conserto, veja mais ou menos quanto custa se você quiser converter ele. Se o valor do desconto do carro suprir isso, então para mim aí já fechou a conta. Eu já acho que eu já arriscaria tranquilo. Pessoal, o exemplo é esse próprio carro que eu tô aqui, tá? Esse carro, esse Up, ele é um veículo que está com 25 mil quilômetros rodados. É um veículo com histórico, tá? Tanto de manutenção quanto o histórico, procedência do dono. É um veículo único dono, todas as revisões assim em dia, perfeito, tá? 25 mil quilômetros rodados. O veículo é impecável, tá? A gente não tem detalhe no carro, tanto na parte de estética. Então assim, como que você de repente tá pesquisando, vamos dar um exemplo de um Up como esse, tá? Aí você olha Emotion, aí a pessoa já fica meio assim, mas aí você começa a comparar com outros carros. Você vê um carro desse, um exemplo, 2019, 25 mil quilômetros rodados, único dono, o estado de conservação impecável, o carro não tem um retoque, um risco, enfim, todos aqueles pontos que eu falei. Histórico, perfeito, manutenção, enfim, procedência. Então você tem todos esses pontos desse carro. Aí você encontra um outro Up que seja a mesma coisa, todos os estados, só que na hora da negociação esse Emotion vai estar um pouco mais barato do que o manual, tá? Sendo esse caso, cara, na minha opinião, a probabilidade de eu fechar esse carro aqui é gigante, tá? Eu tenho a opção de testar o carro, lógico, lembrando, o veículo tendo uma marginha, tá? Uma diferença do outro. Eu vou ter a oportunidade de testar o veículo. De repente eu posso gostar desse câmbio, de repente pode ser bom, tá? Por acaso der problema, por acaso eu não gostar, existem essas hipóteses, tá? Esse especificamente, essa questão da troca para manual, esse veículo aqui, ele é um pouco mais caro, porque esse daqui já muda alguns componentes, se eu não me engano a caixa de câmbio parece que muda, enfim, tá? Esse aqui vai ficar por volta de mais ou menos uns 6 mil, tá? Então assim, se você comprar geralmente um carro desse, provavelmente vai ter uma margem dessa, mais barato do que o preço de tabela, mais barato do que um outro. Então assim, tendo essa margem, na minha opinião, eu já compraria entre aspas de olho fechado. Qualquer problema que der, eu vou lá e mando tirar isso daí, coloco o câmbio manual, embreagem, acabou o problema. Se não, eu me adaptei, gostei, o carro tá bom com todo esse procedimento, a chance de dar problema é pequena, tá? Ainda mais desses veículos que são mais novos, no caso desse próprio Up mesmo, que a caixa já é um pouco diferente, fica um pouco mais caro para fazer a substituição dele manual. Tem uma vantagem, uma pequena vantagem. Esse sistema já é um sistema mais avançado do Emotion, sei lá, muita gente fala aí que é a geração 2 e tal. Então, eles também tendem a dar menos problema. Então assim, querendo ou não, é um pequeno ponto positivo aí, mas não deixa de ser, né? Então é mais ou menos esse exemplo aí, tá? E agora, voltando à nossa linha de raciocínio, deixa eu voltar aqui para dentro do veículo, pra gente já concluir o vídeo, tá? Então pessoal, eu enxergo dessa forma, tá? Muita gente tem preconceito, muita gente não gosta, mas eu acho sim que é válido. Eu particularmente, dependendo para que eu iria utilizar o carro, eu aceitaria sim um câmbio Emotion, tá? Eu por já ter me acostumado, já ter dirigido muito, eu me adapto bem a esse câmbio, tá? Não que seja um câmbio bom, gostoso, não estou dizendo isso. Mas assim, se eu pegar para dirigir, não tem dificuldade, eu vou sentir menos os trancos, a própria reduzida, enfim, quando precisar a gente troca manual, enfim, para ajudar, para evitar tranco, enfim, a gente pega um macete no dia a dia, no uso do carro, a gente consegue isso daí, tá? Então a minha opinião, pro dia a dia, tendo a opção de um veículo manual e Emotion, com todas essas condições que eu disse, um carro bom, conservado, novo, enfim, provavelmente eu iria no Emotion, tá? Tendo essa possibilidade tendo essa margem de erro aí de questão de valores, tendo essa possibilidade aí de repente de a gente converter esse veículo manual. Então eu acho que sim, na minha opinião,
eu analisaria bem essa questão, colocaria bem na ponta do lápis essa questão do Emotion, tá? Diferente do que muita gente faz, já descarta na hora, não, Emotion, foge disso, isso não presta, isso não... Então assim, eu acho que é uma questão de abrir a mente, de cada caso um caso, estudar e ponto principal, cara. Cada carro é um carro, analisa bem. Eu acho que carro, indiferente de qualquer carro, cara, o que leva o histórico do carro ser bom, ser ruim, de dar problema ou não, a maioria das vezes é a conservação, é o estado, é a manutenção que o antigo dono fez. Então assim, é aquele mesmo exemplo, muita gente acaba comprando carro por quilometragem. Tipo, vê um carro com 100 mil km, acaba não comprando, vê um carro com 30, compara os dois, acaba pegando de 30, tá? Mas de repente esse de 100 mil km aí foi muito melhor cuidado do que o de 30. De repente a pessoa utilizava ele apenas em rodovia, fazia manutenção à risca. Esse já de 30 às vezes acabou rodando sempre em perfil de cidade, buraco, lombada, a pessoa poderia ser mais desleixada na manutenção. Então isso daí, meu, sem dúvida, para quem entende, o de 100 mil é um carro muito mais novo, muito mais confiável, que vai dar menos problema, entendeu? Só que às vezes a pessoa vai só nos números, vai só ali na quilometragem, vou pegar o de 30 que é mais novo. Então assim, eu enxergo essa questão do Emotion hoje em dia mais ou menos como isso, entendeu? Então é isso que eu queria, que acho que de repente a pessoa pode analisar, tentar virar um pouquinho a chavinha, raciocinar aí, fazer umas contas. E pode acabar não sendo um bom negócio, você não precisa descartar de cara, enfim, às vezes você pode fazer até um negócio bom, um negócio melhor do que você faria com um câmbio manual, tá? Pessoal, e aqui eu vou mostrar pra vocês, de repente, muita gente tem curiosidade aí, como que é o uso do câmbio, tá? Nessa questão de tranco, nessa questão de troca de marchas, tá? Bom, vou mostrar aqui um percurso, meu percurso de costume, tá? Que eu faço frequentemente. Então, só pra vocês terem uma ideia aí, tá? Do meu ponto de vista, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa aí, né? Então assim, o câmbio tá aqui no D, fazendo todo o serviço dele. Bem como eu disse, vai muito do jeito que a gente usa, do jeito que a gente está acostumado, do macete de a gente dirigir, enfim. Eu acho que assim, quem tem uma sensibilidade mais assim no pé, consegue no acelerador, consegue entender mais a hora que o carro vai trocar a marcha, tirar um pouquinho o pé, enfim. Mas ó, é isso daí, tá? Eu vou fazer uma rotatória ali embaixo, pegar uma subida, vou chegar a parar pra vocês verem. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, assim como muita gente reclama, tá? É aquela velha comparação. Se for comparar com um automático, realmente não tem comparação nenhuma. Mas não deixa de ser uma opção aí pra você que tá pensando, tá pesquisando aí. Então aqui, ali ele marca em qual marcha está, certo? Ó. Até então, para você que quer um carro para andar tranquilo, você que quer andar de boa, sei lá, só quer o carro para ir trabalhar, voltar, ter mais um pouco de conforto, não liga tanto assim, sabe, para dirigir, cara, eu acho que a chance de você se adaptar é grande, tá? Agora, você é um perfil que, eu gosto de correr, eu gosto de carro, eu gosto de dar uma acelerada, enfim, eu gosto de ter a percepção de dirigir mesmo ali, sentir o carro, a pegada. Aí acho que a chance de você não se adaptar, não gostar é grande. Então assim, tem muito essa questão também de perfil de pessoas, sabe? De repente a pessoa é esse perfil que eu comentei aí, sossegada, não liga, só quer o carro, mas acaba não gostando mesmo, não se adaptando à forma de dirigir. Então, enfim, uma coisa muito interessante também de se fazer, antes de você fechar negócio, anda com o carro, tenta dar uma volta mais do que uma simples voltinha no quarteirão, um teste assim de repente. E se você tem algum conhecido que tem um carro, pede para dar uma volta, dirige bastante, faz o percurso que você vai fazer. Mas eu acho que é válido. Você vê, eu fiz tô andando aqui, para mim não vejo nenhuma dificuldade, não vejo nenhum desconforto com isso, muito pelo contrário. Mais conforto mesmo. Eu tô aqui, você vê, dirigindo, um pé parado, sem precisar trocar marcha, tô gravando, o carro tá normal, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui que eu vou acelerar, só pra gente ver a reduzida do carro, ó. Ó, você vê que ele desceu pra quarta, certo?
E ó, normal, tirei o pé, que ele ativou, ó, tirei o pé, ele foi pra quinta. Então assim, pessoal, é um sistema 100%? Não é, mas também não é um sistema horrível, como muita gente fala. Enfim, é aquilo lá, divide opiniões, muita gente pode estar vendo o vídeo, vai acabar me criticando, outros não, pode concordar. Então assim, a intuição do vídeo é essa mesmo. Escute, tira suas próprias conclusões, escute outras pessoas, escute as pessoas que falam mal, escute as pessoas que falam bem e tente, com isso, você refletir aí, tirar a sua conclusão e ver o que é melhor para você. E cada caso é um caso, né? Desde do veículo, do estado do carro, até o bolso, enfim. Então tem muita coisa aí para pôr na balança, tá? Mas o resumo mesmo aí que eu deixo, não tem um certo ou errado, tá? Então existem fatores aí de coisas para serem analisadas e a decisão é mais de cada um aí, né? E é isso aí, galera. Então bora lá para a conclusão do vídeo. Então, pessoal, eu acho que é isso, tá? Essa é a minha opinião, beleza? Muita gente pode discordar, muita gente pode falar que não sei o que, ou de repente pode ter algum comentário. Se você tem um iMotion aí, nunca deu problema, gostou, enfim, assim como eu já tive alguns carros aí, nunca deu problema. Teve exemplo desse que ficou até 10 anos na família aí, nunca deu problema. Deixa no comentário aí, deixa também a sua experiência pra gente, de repente a gente troca umas ideias, enfim, é bacana aí. E se você teve mais experiência também, se deu problema no seu, deixa aí também, a gente vai analisando, muitas pode ajudar outras pessoas a tirar uma conclusão melhor, tá? Então o que eu quero passar é isso, é a minha opinião, beleza? Não tem o certo, não tem errado, muita gente pode concordar, muita gente discordar, beleza? Mas eu tô passando isso com a minha experiência que eu já tive, com o pouco que eu entendo, tá? Eu não, como eu falei, eu não sou mecânico, eu não tô dizendo as coisas com exatidão, mas é através da minha experiência mesmo, do que eu já vivi com essa questão desse câmbio, beleza? Pessoal, eu peço desculpa aí por não trazer exato para vocês informações aí de qual ano, vamos por ser só o Up mesmo que tem essa diferença, tá? Se você sabe também, por favor, deixa aí nos comentários aí, quem sabe pode ajudar outras pessoas, tá? Com esse problema, com essa solução aí. E de repente, se tiver algum mecânico, enfim, alguém que estiver assistindo, deixa seu contato aí também, para poder alguém entrar em contato, ter mais informação de valores e tudo mais, beleza? A intenção é ajudar mesmo aí na escolha, enfim, você que tem curiosidade, mas principalmente você que está na dúvida aí, está escolhendo, beleza? Então é essa a minha opinião, a minha experiência. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço você aí que assistiu até o final, beleza? Deixa o like, manda aí pro seu amigo que tá procurando, tá pesquisando um veículo com esse câmbio, enfim, para ele conseguir adquirir mais informações aí e tirar a sua conclusão, enfim, não através só da minha opinião, mas que ele escute outras pessoas e crie sua própria decisão aí, sua própria conclusão. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi esse, valeu, até o próximo!